Oi pessoal, meu nome é Pablo e esse é o canal Transversais. Esse bloco vai ser especificamente para falar sobre livros. O livro que eu vou comentar hoje é um dos melhores livros que eu li este ano. É o livro Os Detetives Selvagens, do Roberto Bolaño. A premissa desse livro é muito básica. São dois poetas que se autodenominam real visceralistas. O nome deles é Arturo Belano, que é chileno, e Ulises Lima, que é mexicano. Estão em busca da fundadora do movimento real visceralismo. O livro também relata o discurso das pessoas que se encontraram com esses poetas. Roberto Bolaño, o autor desse livro, nasceu no Chile, mas prontamente mudou-se para México. Porém, ele voltou na época da ditadura militar para o Chile, em 1973, que, segundo ele, essa volta foi para ajudar a construir a revolução. Ele foi preso, mas com a ajuda de alguns amigos que trabalhavam na polícia, ele conseguiu sair. Depois disso, ele voltou para o México, depois migrou para a Espanha, onde conheceu sua esposa e onde faleceu, com 50 anos. Esse livro está dividido em 3 partes. A primeira parte é contada na primeira pessoa por um personagem que se chama Juan García Madero. Ele é um estudante de Direito que desiste da carreira e entra num clube de literatura. Nesse clube de literatura, ele conhece quem? Arturo Belano e Ulises Lima. Essa primeira parte é contada no período de mais ou menos um ano, onde ele conhece mais desse grupo, os real visceralistas, tem seus primeiros encontros boêmios com eles, conhece um pouco mais do movimento real visceralismo, tem suas primeiras experiências sexuais, enfim. Essa primeira parte termina de uma forma muito misteriosa, com Ulises Lima, Arturo Belano e mais uma personagem fugindo para o deserto. A segunda parte abarca um período de tempo de 20 anos, entre os 70 e os 90. Essa para mim é uma das melhores partes do livro, porque Roberto Bolaño teve o trabalho de criar mais de 30 personagens que se encontraram com Ulises Lima e Arturo Belano durante esse período de 20 anos. A segunda parte começa de uma forma muito brusca e sem continuar com o relato da primeira parte, o que deixa a gente um pouco perdido. Mas com o acontecer da leitura, enquanto você está lendo os relatos desses personagens, você percebe que faz todo sentido essa segunda parte estar aí, né? Perdido. Nem sempre encontramos relatos de pessoas falando do Arturo Belano, do Ulises Lima, mas relatos aleatórios, como por exemplo o relato de uma menina que na época da intervenção militar no México, ela teve que ficar trancada no banheiro por 4 dias. E a terceira e última parte retoma o relato da primeira, onde temos os nossos poetas real visceralistas no deserto. E agora a gente, depois, juntando a segunda e a terceira parte, a gente entende que estes personagens estão em busca da Cesária Tinajero, que é o nome da fundadora do real visceralismo. Não vou dar spoiler, claro, mas eles conseguem seu objetivo. Eles conseguem se encontrar com ela. Esse livro está cheio de elementos muito interessantes. Um deles, por exemplo, é que nenhum dos nossos personagens principais, nem Arturo Belano, nem Ulises Lima, tem uma fala, sequer uma fala. Tudo que a gente sabe sobre eles é o que nos é dito através de outros personagens. E isso está muito relacionado com a estrutura do livro e muito ligado ao conceito do real visceralismo. Na minha opinião, o Roberto Bolaño, nesse livro, utiliza muito o recurso da personificação. Por exemplo, há uma conversa que é relatada pela secretária de ninguém mais e nada menos do que Octavio Paz, o Nobel de Literatura mexicano. Essa conversa é entre ele, Octavio Paz, e Ulises Lima. Isso é extremamente interessante porque temos um dos representantes do real visceralismo do lado de um dos maiores representantes da literatura lírica do México e de América Latina. Isso nos diz muita coisa também, porque Roberto Bolaño viveu um confronto parecido. Ele era um grande crítico da vanguarda literária que estava acontecendo no Chile no período em que ele estava no exterior. Então ele colocou numa mesma conversa 2 movimentos literários extremamente diversos. Por que Detetives Selvagens? Quando eu terminei esse livro, eu fiquei pensando, gente, por quê? Detetives Selvagens. Por que esse nome? Talvez seja por 2 coisas. Primeiro, pela própria busca desses poetas e da coleta de pistas que eles estão fazendo para chegar e se encontrar com o seu movimento, né? Com a criadora desse movimento. E a segunda é que o autor coloca você como um detetive também, tentando entender a personalidade desses 2 personagens principais através das pistas de outras pessoas. Esse livro, em momentos, me deixou muito triste, porque os relatos são extremamente crus, extremamente desesperadores do ponto de vista existencial. Assim como o movimento que Roberto Bolaño criou, inspirado também no que ele é como escritor. A narrativa é muito visceral, a narrativa é muito real. Até nas cenas de sexo, que tem bastantes,
você percebe que não é um sexo carinhoso, não é um sexo romantizado, é um sexo cru, um sexo visceral. Comparado, por exemplo, com outras literaturas de América Latina, como Gabriel Garcia Marques ou Julio Cortázar, que tem uma escrita um pouco mais floreada, não. Roberto Bolanho, ele é totalmente visceral. Roberto Bolanho falou desse livro como sendo uma carta de amor para a sua geração, algo extremamente sensível e profundo. Eu recomendo muito esse livro, especificamente talvez para o público brasileiro, para a gente poder desmistificar algumas ideias que a gente tem sobre os nossos países vizinhos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário. Se concorda, discorda com o que eu falei aqui. Escreva aí sua interpretação, o trecho que mais chamou sua atenção. E a gente se vê no próximo vídeo.